Olá, queridos, eu sou Rodrigo Amém e sim, eu já li a Bíblia. Algumas vezes, para ser sincero, e como todo bom hipster, eu gosto das histórias menos conhecidas. Aqui vai o meu top 5 das histórias que você não vai acreditar que estão no livro sagrado. É para glorificar de pé! O livro de Ezequiel tem uma conversa entre Deus e o sacerdote Ezequiel sobre a razão pela qual Deus vai destruir Jerusalém. Ezequiel tem que ir à cidade e contar isso. Mas, para animar as coisas, Ezequiel não pode simplesmente contar o plano. Deus tira a capacidade de Ezequiel de falar e depois dá um pergaminho para que ele coma. E depois Deus diz para Ezequiel construir um pequeno modelinho de Jerusalém, de barro, e depois pisá-lo, como quem destrói um castelo de areia, assim, nervosinho. Então, Deus diz a Ezequiel para se deitar ao lado, do seu lado esquerdo e ficar durante 390 dias naquela posição. E depois ele vai se virar para o lado direito e ficar mais 40 dias apontando para os restos esmagados do modelinho da mini Jerusalém que ele criou ali o tempo todo, para que as pessoas realmente recebam a mensagem. E mais, durante todo o tempo, Ezequiel só pode comer pão que ele assou numa fogueira de cocô humano. Mas aí é demais. Aí Ezequiel fala, pô, fiquei pistola. Aí não. Cocô de gente não. Tá bom, diz Deus. Cocô de vaca então. Sim, isso está na Bíblia. Em vários pontos, a Bíblia dita que as crianças que desobedecem aos seus pais devem ser executadas. Enquanto aqueles que zombam dos seus pais, não. Aí tem apenas que ter os olhos arrancados. E crianças que riem de profeta careca são comidas por ursos. Enfim, Deus, na Bíblia, tem uma estranha relação com as crianças, de uma forma geral. Em Levítico, ele avisa o povo de Israel que se não obedecerem às suas leis, ele irá mandar uma fome neles que vai fazê-los comer a carne dos filhos e a carne das filhas. Já em Deuteronômio, faz a mesma ameaça, mas expande para assegurar que o seu povo, que não lhe será permitido comer os seus sobrinhos. Em vez disso, mesmo o homem mais gentil e sensível entre vós não terá compaixão do seu próprio irmão, ou da esposa que ama, ou dos seus filhos sobreviventes, e não dará a um deles qualquer carne dos seus filhos que está a comer. Bom, é o que me faltava agora eu virar churrasco do meu tio Reaça do Zap. No livro de Jeremias, Deus avisa os israelitas para pararem toda a adoração de falsos ídolos, e se não o fizessem, comeriam os próprios filhos. E depois de acabarem, comeriam também os amigos. A ameaça chega a aparecer mesmo em Ezequiel, como parte da reclamação do profeta contra Jerusalém. Aqui Deus promete que não só os pais serão forçados a comer os seus filhos, mas também os filhos comerão os seus pais. E eu não sei como isso é possível. Em que ordem? Ai, minha mãe é muito dura. É porque eu estou mal passada, meu filho, mas você continua muito doce. Moisés teve um filho chamado Arão, que ele próprio teve 2 filhos, chamados Nadab e Abiú. Seguindo as regras prescritas por Deus, Arão abateu alguns animais, cortou os pedaços que supostamente deviam ser cortados daquela forma, colocou as ofertas no altar da forma correta, acendeu incenso e esperou. Aí Deus aprovou o ritual e fez um grande espetáculo de luzes para dizer a Arão que ele fez bem. E todos os sacerdotes celebraram o trabalho bem feito, que beleza de oferenda. A seguir, Nadab e Abiú fizeram exatamente as mesmas coisas, na mesma ordem, só que dessa vez Jesus incinerou instantaneamente os irmãos numa tempestade furiosa na frente do pai horrorizado. Desde então tem havido muito debate entre os estudiosos da Bíblia. O que será que Nadab e Abiú fizeram de errado? Alguns sugerem que eles usaram o incenso errado. Será que foi pinho? Ninguém gosta de pinho, né? Pinho fede, enquanto outros pensam que pode ter acontecido algo com a maneira como eles acenderam o fogo. Os filhos e sobrinhos sobreviventes agora têm que enterrar os irmãos mortos. Mas Moisés avisa-os para terem o dobro do cuidado, porque se eles fizerem Deus ficar zangado, ou mesmo se eles não pentearem bem o cabelo, provavelmente ele matará todo mundo em Israel. Por quê? Você já colocou todos os seus bonequinhos dos Sims dentro da piscina e depois tirou a escada? Então você sabe por quê.
O livro do Levítico é uma parte particularmente rotineira do Antigo Testamento. É um monte de regras sobre rituais, instruções para sacerdotes e leis morais obscuras e aleatórias. Se conseguir ler o Levítico sem desmaiar de tédio, você vai notar que Deus tem uns padrões bastante elevados para quem deve ser permitido adorar no seu altar. Ele exige, por exemplo, que ninguém tenha qualquer tipo de defeito para chegar ao altar. Mas o que constitui um defeito? Pessoas cegas. Na realidade, ninguém com problema de visão. Então, se você usa óculos ou lente de contato, provavelmente você está fora. Ninguém que tenha deficiências em um pé ou mão, ninguém com nariz achatado, com feridas ou cicatrizes, com dores nas costas, ninguém com testículos danificados, seja lá o que significa, e por alguma razão Deus deixou muito claro que absolutamente nenhum anão. É como um perfil de namoro bizarramente específico. Ele só não exige que o cidadão seja bombado e vegano. O resto tudo ele exige. Porque se é feio, sim, o Senhor arrastá-lo-á para a esquerda. Palavra do Senhor. Quando Moisés conduziu 600 mil israelitas do Egito para a Terra Prometida, eles começaram a se queixar que o deserto não era um buffet exatamente. A única coisa que eles tinham para comer era pão. E a fome começou a apertar, eles queriam carne. Me dá carne, carne, carne. Finalmente Deus fala com Moisés e diz que vai dar aos israelitas alguma carne. Na verdade, ele diz que vai dar carne até que ela saia de vossas narinas e abdômenes. No dia seguinte, os israelitas acordam para encontrar o seu acampamento cercado de codornas selvagens, em todas as direções. Um oceano de codorna. Eles estão presos dentro de um oceano de codorna. Qual que é a única opção? É comer um caminho de saída. Aí eles passam 2 dias inteiros e uma noite caçando codornas para fazer o maior banquete de codorna da história. Depois, o maior surto de salmonela da história. Deus, tecnicamente, não mentiu quando prometeu que a carne sairia mais tarde de suas narinas e abdômenes. Tente imaginar 600 mil pessoas que simultaneamente sofrem de diarreia explosiva num acampamento. A Bíblia rapidamente se afasta dessa história, mencionando apenas que enterraram os mortos neste lugar e chamaram esse lugar de os túmulos do desejo. Caraca, Deus, nunca mais vou te pedir nada não. E você? Qual sua história estranha favorita no seu livro sagrado? Escreva aí nos comentários, aperte o joinha, inscreva-se e ative o sininho. Aproveite e siga a gente no Instagram, no Rodrigo Amém, @RodrigoAmém, e confira os nossos livros na bio. Semana que vem a gente volta com mais um Sapuquê. Até!